Glória a Deus. Inclusive sentado mesmo, estende a sua mão. Pai, nós queremos declarar sobre a vida do José Liberato, que está internado naquele hospital. E deste momento nós usamos a nossa fé e aquilo que o Senhor disse, que aquele que crê verá a glória de Deus. E eu creio, meu Deus, sobre a cura do José Liberato, e não sobre a cura da Leonora, porque curada ela já foi, mas pela recuperação dela, desse procedimento que ela fez. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre a vida dessas pessoas aqui e cremos no milagre e na resposta que já foi dada naquela cruz. Naquele dia, naquela cruz, a resposta, ela já foi liberada para todas as nossas orações e para todos os nossos pedidos, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu creio, aplaude a Jesus. Muito bem, queridos, o nosso tema hoje é somente ver ou também entrar no reino. Somente ver ou também entrar no reino. Mas antes da gente ver e também entrar, quem está visitando a gente aqui pela primeira vez? Levante a sua mão. Tem lá um irmão, glória a Deus, está lá, levante a mão assim. Levante a mão aí que vai chegar uma nota de R$100 aí na sua mão. Estou brincando, tá, gente? Vai chegar uma ficha aí. Tá rindo, né, vó? A avó gosta, meu Deus. Aleluia. Então, vai colocar aí os seus dados, né? E aí você vai estar sabendo da agenda da igreja, sempre informado, enfim. Glória a Deus. Como a gente recebe os nossos visitantes? Bem-vindos. Volte sempre. Amém. Não paga nada por isso. Glória a Deus. Deus é bom. Bom, somente ver ou também entrar no reino. E aí? É só para ver ou é também para entrar? Nós vamos saber disso aqui. Mas antes da gente entrar no texto, olha aqui para esse pastorzinho aqui. Quem aqui já foi assistir jogo de futebol no estádio? Levanta a mão. Quem já foi? Tem algo curioso no estádio, que quando você vai no estádio, você vê o jogador, mas você não entra. É mentira ou verdade? E eu lembro, aqui, sem nenhuma rivalidade, que eu vou falar aqui, gente, é só para melhorar aqui minha introdução, tá? Mas não é para ninguém ficar chateado, porque eu não estou aqui defendendo bandeira de time nenhum e nada disso, né? Esse é o objetivo. Mas quando eu era pequeno, que eu ia assistir o Flamengo jogar no Maracanã, ué, tem gente que ficou sério. Hã? É? Flamenguista? É? A pessoa tem que vir terça-feira, doente? Amém. Aplaude a Jesus pela vida dela. Amém. Mas aplaude também pelos botafoguenses, vascaínos, todos os times. Aplaude também. Aleluia. Deus é bom. Mas eu percebi que as palmas diminuíram, mas tá bom. Depois a gente fala disso. Então, gente, olha só. Eu me lembro, e eu fui naquela final de 1981. Quem lembra? Muito tempo, né, gente? Eu sou velho, pessoal. Mas eu era criança, mas eu me lembro que o meu pai, que era flamenguista, como a irmã falou, ele doente, e ele me levava e era uma loucura, uma loucura. A gente ia lá para aquele Maracanã, no Rio de Janeiro, e eu era muito pequenininho, meu pai me colocava assim nas costas dele, para eu poder ver, mas eu não via nada. Eu não via nada. A única coisa que eu entendi era na hora do gol. Porque eu não sei, quem já foi em estádio de futebol aqui sabe, normalmente eu ficava lá na geralzona. Quem lembra da geral? A gente ia para a geral, e mesmo quem fica também na arquibancada, você enxerga os jogadores pequenininhos, não enxerga? Imagine, se você enxerga o jogador pequenininho, a bola você nem vê. Isso é interessante. Então, isso me veio à mente, né?
Você às vezes vê, mas você está ali vendo uma coisa que você gosta, mas você não está ali participando na íntegra, não é verdade? Porque quem está ali vivenciando aquilo tudo mesmo são os jogadores, porque é eles que ganham milhões, é ou não é verdade? Eles que aparecem na mídia, é mentira ou verdade? É eles que ficam famosos, é eles que, por exemplo, sentem o calor da partida, é eles que vibram mais que qualquer um na hora do gol, porque eles estão ali vivendo tudo dentro do estádio e dentro do campo. Mas existem aquelas pessoas, como eu, que a gente via ou vê, mas não entra. Deu para entender? Pegou aí a introdução? Agora vamos ao texto. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 3, versículo 1. O nosso tema, somente ver ou também entrar no reino. Evangelho de João, capítulo 3. Encurve a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Melhor que a informação é a revelação. E nós estamos aqui completamente confiando em Ti. Totalmente dependentes do Espírito Santo, para que nos dê essa revelação daquilo que o Senhor quer mostrar para a gente nessa manhã. Daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. Espírito Santo, ministre sobre o nosso coração, naquilo que o Senhor quer nos mostrar como revelação. Tira de nós todo impedimento, tenha toda a liberdade, Espírito Santo. Eu sei que faltam em mim as palavras que deveriam fluir, falta em mim a palavra certa, a palavra que vai impactar, porque ela não é minha, mas que o Teu Espírito Santo possa, através dessa revelação, e a minha voz, esse alto-falante aqui, esse instrumento seja só um alto-falante, mas que a voz seja Tua, que a revelação seja Tua, que o ensinamento seja Teu, e que a compreensão, ela seja poderosa, vinda do céu, para a nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Então o texto vai dizer assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Ele era príncipe dos judeus. Este, no caso Nicodemos, foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Versículo 3, e Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode, o quê? Ver o reino de Deus. Vou ler de novo. Aquele que não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Nicodemos, ele era um dos príncipes dos religiosos de Israel. Ele era extremamente conhecedor da Torá, do Antigo Testamento, das leis judaicas. Ele era um alto executivo e também
príncipe dos judeus. E agora então, vendo Jesus, e como conhecedor, né, das Escrituras, ele consegue ver Jesus como alguém que veio da parte de Deus, isso ele creu. Ele identificou Jesus e ele disse que ninguém, se não fosse de Deus, faria o que Jesus faz e fez. Isso ele identificou. Mas só que enquanto ele falava, Jesus já foi tomando a palavra e disse para ele: Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que eu entendo com isso? Eu entendo que quando eu me encontro com Jesus, quando eu aceito Jesus, quando eu creio na obra consumada da cruz, eu vejo o reino. Eu fui salvo. Eu nasci de novo. Automaticamente, isso já me permite o quê? Ver o reino. Porque só vai ver o reino quem for salvo. Quem está entendendo, queridos? Mas olha isso. Nem todo salvo vai entrar no reino. Pastor, que coisa doida é essa, meu Deus? É isso. E por que Jesus falou isso para Nicodemos? Jesus sabia que Nicodemos, tanto é, que ele foi encontrar Jesus de noite. Por quê? Alguém sabe dizer por que ele foi encontrar Jesus de noite? Por quê? Ele queria se esconder. Ele não era uma pessoa, embora ele tivesse crido em Jesus, embora eu creio que Nicodemos foi salvo, amém, queridos? Que aquele diálogo ali entre Jesus e ele não foi em vão. Mas preste atenção, Jesus sabia que ele não abriria mão das coisas que mais ele prezava nessa terra. Jesus sabia que por causa da patente dele, por causa do cargo dele, por causa do status dele, por causa de quem ele representava para aquela sociedade, ele não queria perder. Ele não queria perder o que ele tinha. Tem um hino que a gente canta, né? Aquele hino é ele. Se os irmãos até puder deixar aí depois no ponto, não sei se tem, depois você vai entender o que eu estou falando. Mas ele não queria perder. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo que ele seria uma pessoa que talvez não entrasse no reino, mas pelo menos ele viu o reino. Quem está entendendo, querido? Porque quando você é salvo, você aceitou Jesus, automaticamente você vê o reino, você tem o direito de ver o reino. Ver o reino. Mas agora, somente ver o reino, ou também entrar no reino? Essa é uma questão. Quem aqui quer ver, ou seja, salvo eu já estou, eu já vejo, eu já visualizo, e quando Jesus voltar eu vou ver tudo isso, eu verei a glória dele, eu verei a nova Jerusalém, eu verei tudo isso que a Bíblia narra para a gente.
Mas a grande questão é: será que muitas pessoas não serão como aqueles que vão no estádio do futebol, que vê ali o jogo, mas de longe, mas não entra, não participa? Você está ali, você vê, mas você não consegue ver assim como deveria ver. Quem está entendendo, querido? Você vê de longe. Eu acredito que muitos salvos vão ver Jesus, mas vão ver de longe. Quem está entendendo, queridos? Preste atenção nisso. Porque eu creio que só vai ver Jesus de perto quem entrar no reino. Quem está entendendo, queridos? Essa que é a verdade. Eu creio até que só vai morar em Jerusalém quem entrar no reino. Que isso, pastor? É o que a Bíblia ensina para a gente. É o que a Bíblia ensina para a gente. Lá em Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, está dizendo lá. Lá fala das nações que virão uma vez por ano, vão a Jerusalém, na sede do governo do reino de Deus. Jesus será o rei, e eles vão vir de todas as nações para adorar o rei. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando Jesus estiver governando em Jerusalém, com os salvos, aqueles que vão entrar no reino, vai ter gente que vai estar morando ainda no Brasil, morando nos Estados Unidos, morando em Juiz de Fora, e aí de vez em quando vão lá para ver o rei de perto. Quem está entendendo isso, queridos? Mas existirão aqueles que vão estar lá no reino. Quem está entendendo, queridos? Então Jesus falou para Nicodemos, já até sabendo que ele não abriria a mão mesmo da vida dele, mas Jesus pelo menos se preocupou com a alma dele, e isso a gente tem que fazer, amém, queridos? O mais importante é que o máximo de pessoas sejam salvas. Mas para nós que já somos salvos, a gente precisa entender isso. Será que eu só quero ver? Ou eu, além de ver, eu quero entrar? Encurve a sua cabeça, Pai, em nome de Jesus. Revela para a gente, Pai. Porque para ver não é nada que a gente faz. Para ver não tem nada a ver com a gente. Mas para entrar, aí sim. Aí tem a ver com a gente. Para ser salvo, não foi nada que nós tenhamos feito ou deixamos de fazer. É tudo que o Senhor fez naquela cruz. O Senhor foi para aquela cruz e o Senhor deu a sua vida, morreu, pagou o preço, e preço este que ninguém pode pagar. Fez uma obra que ninguém poderia fazer. Mas para entrar no reino, aí não é somente o que o Senhor fez, mas vai depender do que eu faço. Vai depender da minha responsabilidade. Revela isso para a gente, Jesus. Tira de nós todo mito, toda interpretação distorcida, toda palavra distorcida, e faça-nos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus. Agora nós vamos lá em Lucas, abra aí por favor, capítulo 18, a partir do versículo 18, nós estamos colocando aqui duas histórias distintas, dois personagens, que um representa a salvação, aqueles que somente verão a salvação, verão o reino. Mas agora eu quero trazer para vocês uma história de uma pessoa que foi desafiada, além de ver o reino, entrar no reino, e não quis. Olha para essa pessoa e fala, não quis.
Vamos ler então o texto. E perguntou-lhe um certo príncipe. Esse também era o quê? Príncipe, olha aí. Estou falando para você 2 tipos de pessoas. Ele era príncipe também. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: por que me chama de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Jesus já foi dando aquela tramontina nele, né? É ou não é verdade? Jesus é bom também, mas ele tratava essas coisas, né? Ele percebeu que o camarada já veio com uma certa ironia, já veio com aquele discurso barato, e ele já tomou-lhe uma tramontina. Sabeis os mandamentos. Aí Jesus falou para ele: ó, você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E Jesus já sabia que ele fazia tudo isso. E disse Jesus, aí disse ele: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, reparte entre os pobres, e terá um tesouro no céu, e segue-me. Jesus está falando de salvação? Não. Jesus está falando agora de reino. E ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus, que ele ficou muito triste, disse: quão dificilmente entrarão aonde? Jesus está falando de quão dificilmente entrarão no reino os que têm riquezas. Porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Olha isso, queridos. Jesus agora desafia um outro príncipe. Diz alguns estudiosos, tá? O que eu vou falar aqui não é uma afirmação, é uma suposição. É uma o quê? Preste atenção. Alguns estudiosos, alguns teólogos até falam sobre isso, de que esse rapaz talvez teria sido um dos 12, mas que teria passado a vez. Eu não sei, não posso afirmar. Mas é algo interessante, pelo menos, de se pensar e de se fazer uma reflexão. Jesus então fala para ele, coloca para ele um desafio. Por quê? Porque embora ele fosse uma pessoa ali religiosa, você vê que Jesus nem contestou ele observava os mandamentos, ele era ali um religioso exemplar, uma pessoa que seguia ali os mandamentos, a lei, de forma exemplar. E Jesus agora fala para ele: tudo bem, beleza, então vamos passar para outro nível. Porque Jesus começou a perceber o quê? Não, esse cara aí, com certeza ele vai ser salvo. Com certeza, porque se ele está aqui agora na minha frente e já me chamou de mestre, ele está crendo em tudo que eu estou fazendo. Depois que eu morrer na cruz, com certeza ele é um dos nós. Quem está entendendo, querido? Aí agora Jesus já pula o nível. Você vê que com Nicodemos, Jesus nem entrou no assunto. Em momento nenhum Jesus falou para Nicodemos renunciar. Não, Jesus falou: não, isso aqui já decidiu o que ele quer, mas esse aqui vamos ver. E Jesus então fala para ele: pega tudo que você tem. Porque o reino, querido, não é o que eu faço. Aliás, a salvação não é o que eu faço, mas é o quê? Mas o reino é o que eu faço. O reino é o que eu faço. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando Jesus voltar com seus anjos e descer da sua glória, ele vai dizer assim:
Eis que em breve eu voltarei, e comigo estou trazendo o meu galardão para distribuir a cada um conforme as suas. Salvação não é mas reino é por obras. Então, existem pessoas que irão ver o reino, mas não vão entrar no reino. E por que não vão entrar no reino? Porque para entrar no reino, você não tem apenas que crer na cruz, você tem que subir a cruz. Olha para essa pessoa e fala: ai. Porque para entrar no reino, aí sim, entra o que Jesus falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus falou isso para o rapaz: vende tudo que você tem, porque isso é como se fosse uma renúncia, não é, gente? Mas não seria uma renúncia que garantiria a salvação dele, porque não tem preço que pague. Jesus estava desafiando ele a fazer algo, a renunciar a algo que na verdade ele tinha como o maior objetivo da vida dele, que era servir as riquezas. Então existem crentes que o maior objetivo deles hoje nessa terra não é servir a Deus, não é servir ao reino, é servir a eles mesmos. Quem está entendendo, queridos? Essa que é a grande realidade. Existem crentes que a maior aspiração, o desiderato do seu chamado, o desiderato da sua vida, ou seja, a sua maior inspiração e aspiração, não é fazer para o reino, é fazer para si próprio. Por isso que Jesus vai dizer que quando ele voltar, muitos vão estar o quê? Muitos vão casar-se, vão se dar em casamentos, muitos vão estar preocupados apenas com a sua vida nesse mundo. Teve um dia, não sei se você estava aqui, que eu falei aqui da síndrome de Demas. Quem lembra? Então, é isso. Muitos não estão abrindo mão da sua vida pelo reino. E pastor, mas por que então mas por quê? Porque o nome disso é justiça. Imagine, uma pessoa foi salva, dê graças a Deus que está salva, não vai para o inferno. Mas agora ela vai receber a mesma coisa que aquela outra que às vezes morreu pelo Evangelho. Porque tem gente hoje morrendo pelo Evangelho, sendo decapitada, sendo fuzilada. Quem está entendendo? Existem lugares que para pregar o Evangelho a pessoa já sabe: olha, eu vou pregar, mas eu não vou viver muito, vão me matar. Quem está entendendo? Vão me matar, vão me perseguir, vão dar um tiro na minha cara, vão me decapitar. Existem países, você já ouviu? Fala da janela 40, que são aqueles países, principalmente que estão dentro dessa janela 40, que se a pessoa for pega, preste atenção que eu vou falar aqui, existem países que se acharem uma Bíblia com a pessoa, ela é executada e toda a linhagem dela, todos os parentes, se for um bebê, ele é morto, e todos os descendentes, um primo, um parente distante, eles matam todos, para aquilo não se proliferar. Quem está entendendo? E o que eu estou falando é realidade, que a gente mora no Brasil, nós somos brasileiros, aqui a igreja é livre, as religiões são livres, o Estado é laico, amém, queridos? Todas as religiões têm liberdade, mas nem todo lugar do mundo é assim. Então imagine, tem pessoas que agora, enquanto eu estou falando aqui, esse dado que eu vou dar é um dado de uma agência, uma das mais renomadas no Brasil, que é a Portas Abertas.
E essa agência missionária mundial, que se chama Portas Abertas, ela vai dizer para mim e para você, que a cada 5 minutos no mundo, morre um cristão assassinado por causa da pregação do Evangelho. A cada 5 minutos. Então olha quanta gente já morreu, desde quando a gente começou aqui o culto, 9 horas da manhã. E morrem das formas mais trágicas que você pode imaginar. Mais trágicas. Outro dia eu vi um vídeo, assisti um vídeo, preste atenção, assisti um vídeo, onde nesse vídeo havia um pastor, um missionário, que foi evangelizar numa comunidade islâmica radical. Eu assisti esse vídeo. Sabe o que eles fizeram, esses radicais? Pegaram esse missionário, pegaram os filhos dele, e eles foram matando, eles mataram os filhos na frente dele, foram matando primeiro os filhos, depois mataram a esposa dele, mas com um requinte de crueldade, e depois não mataram ele, deixaram ele lá naquele vilarejo, para poder ficar sentindo a dor da perda dele. Isso é real, isso é um vídeo que inclusive foi muito passado em alguns eventos missionários que eu participei, das Portas Abertas. Então a gente está no Brasil, a gente sabe. Então agora pensa comigo, aí no final das contas, todo mundo vai ver e todo mundo vai entrar. Seria justo isso? Hein, gente? Aquele que não dá a sua vida, aquele que não faz o mínimo do esforço pelo reino, para pregar o Evangelho, aquele que não se sacrifica pelo reino, para salvar vidas, para salvar pessoas, para levarem pessoas a Cristo. Então são como Nicodemos. Jesus falou, Nicodemos, beleza, Nicodemos, você vai ver o reino, tá? Você vem encontrar comigo aqui de noite, porque você tem vergonha de assumir mesmo o Evangelho? Beleza, Nicodemos. Pelo menos salvo você vai ser, Nicodemos. Beleza, nasce de novo, nasce de novo, nasce de novo que você vê o reino. Me aceite, nasce de novo, você vai ver o reino. Agora, você quer entrar? Aí é renúncia. Aí é subir a cruz. Você quer morar no reino? Você quer fazer parte do reino? Você quer morar dentro dos limites desse reino? Ser um agente desse reino? Porque os agentes do reino, todos eles, que essa conferência é muito bom vir, porque a conferência, a grande comissão, ela fala um pouco disso. A grande comissão é reino, 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 reino. Os que quer aprender sobre reino, vem nessa conferência dia 4. Porque nova aliança é salvação e... Tem até um livro do pastor José Carlos, que se chama o quê? Salvação e reino. Então, queridos, esse jovem, quando Jesus falou do reino para ele, que seria para ele renunciar, mudar as aspirações dele, trocar o sentido da vida dele, da existência dele, porque o sentido da existência de um agente do reino não é mais a sua vida. Um agente do reino não vive por sua vida, é o que o Paulo pregava. Paulo dizia o quê? Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Para mim, viver é Cristo, morrer é o quê? Lucro. E nós estamos chegando numa fase no mundo, não sei se você está observando isso, que a cada dia que passa, vai se afunilando. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como as pessoas se esconderem como Nicodemos se escondia. Quem está entendendo, querido?
não vai ter mais. Vai chegar a hora em que as pessoas elas vão ter que decidir se elas querem apenas ver o reino ou, além de ver, entrar no reino. E para entrar no reino, queridos, para ver é o que ele fez. Obra consumada. Para entrar no reino, se você não tiver se você não dar uma resposta, né? Porque essa palavra resposta, daí vem a palavra responsabilidade. Se você não der uma resposta a esse mundo, o que Jesus estava propondo àquele jovem rico é ele dar uma resposta, mas ele não queria dar uma resposta, ele queria viver para ele. Ele estava querendo cuidar dos negócios dele. E quem quer entrar no reino não vive para cuidar só dos seus negócios. Quem quer entrar no reino vive para cuidar dos negócios do Pai. Olha para essa pessoa, nem fala assim. Só entra no reino quem estiver disposto ou disposta a cuidar dos negócios do Pai. E você sabe que dentre todos os negócios que o Pai tem, você sabe o que é mais valioso para Ele? O quê? Vidas. E tem gente que não está nem aí para vidas. É mentira ou verdade? Então quem vive apenas para cuidar da sua vida, por isso que Jesus vai dizer o quê? Aquele que quiser poupar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que quiser salvá-la. Mas tem aqueles que querem subir a cruz. Existem aqueles que querem subir a cruz, que querem ser Cristo nessa terra. E ser Cristo nessa terra é viver uma vida de sacrifício pelo outro. Quem está entendendo? Não é viver para mim. Tem que abrir mão do egocentrismo, onde eu sou o centro. Primeiro eu, depois eu e de novo eu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a minha vontade. É assim? Como que é? E você sabe que a oração do Pai Nosso é reino puro, né? A oração do Pai Nosso é reino. Fala, venha a nós o teu reino, seja feita a nossa vontade. É assim? Não, porque quem quer entrar no reino, literalmente, é fazer a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai em que sentido? No sentido do reino, nas coisas do reino, nos negócios do reino. É amar gente, é se preocupar com gente, é falar assim, o que eu posso fazer para melhorar? Por exemplo, está vindo essa conferência aí, no que eu posso melhorar, o que eu posso aprender para ajudar as pessoas a chegarem a Cristo. A pessoa está sempre preocupada, tudo que vem, né, na igreja, tudo que a igreja promove, ela fala, opa, eu vou participar, por quê? Eu preciso melhorar, eu não sou autossuficiente, ninguém é, todos nós, cada um aqui, sempre vai precisar, em algum momento da vida, ouvir alguém. Quem está entendendo, querido? Nem que seja o médico. É ou não é verdade? Sim ou não? Essa que é a realidade. Aquela pessoa que fala assim, não preciso ouvir ninguém, não preciso de conselho, não preciso de nada. Que pena, lamento, tomara a Deus que mude, mas se nós verdadeiramente queremos ter um lugar no reino, porque existem lugares, querido, no reino que são conquistados, fala assim, conquistados. Existem lugares, quer ver? Vou te dar exemplo de um. Um dia chegaram 2 discípulos apóstolos e eles foram lá eles usaram a mãe. Fala assim, meu Deus, usar a mãe? Vou te explicar isso. Eles chegaram para a mãe, o nome dessa mãe se chamava Salomé. Salomé, ela era mãe de João
e quem? Tiago. E a mãe desses dois apóstolos, não é isso, pastor? É ou não é? A mãe, essa Salomé, os dois chegaram nele, mãe, vai lá em Jesus, fala para ele garantir as duas cadeiras dele no reino, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Olha o que esses dois pediram. Só que eles não tiveram coragem, porque eles já conheciam a Tramontina. Quem está entendendo, querido? Tem gente que é assim, não tem? Tem gente que fala assim, vai lá, fala com o pastor Zé Carlos. A pessoa às vezes não tem coragem, né? Não tem gente assim? Não é ou não é? Então, os dois já sabiam que a Tramontina ia passar cortando. Vapt! Aí foram na mãe, vai lá. Aí foi a mãe, né? Falar com Jesus. A Tramontina passou do mesmo jeito. Porque ela falou assim, mestre, quero te pedir uma coisa, no teu reino, permita-me que os meus dois filhos, um se assente à sua direita, olha isso, já queria colocar os filhos aonde? No lugar mais alto. E Jesus falou assim, olha, eles estão prontos para beber o cálice. Olha o que Jesus falou, eles estão prontos para beber o cálice que eu beberei? Ou seja, eles estão dispostos a morrer tragicamente, ser torturado igual eu serei torturado. Eles vão fazer o que eu faço? Sim, então tá bom. O cálice até eles podem tomar. Mas olha o que Jesus respondeu. Mas os lugares que você está falando já estão preparados por meu Pai. Já tem gente que vai sentar ali. Olha para essa pessoa e fala assim, ai, sempre tem alguém que faz mais que a gente, não tem, gente? Às vezes quando a gente acha que está arrebentando, que está fazendo muito, a gente ainda não está fazendo, os camaradas já estavam achando que estavam fazendo tudo. Chegaram ao ponto até de chegar em Jesus e falar, mestre, quer que a gente ore aqui agora para cair fogo do céu e matar esses caras? Porque tinha uns caras lá importunando Jesus. E esses mesmo eram chamados filhos do trovão, esses dois apóstolos. E por que Jesus chamava eles de filhos do trovão? Porque um dia eles falaram assim, mestre, quer que a gente ore agora para cair fogo do céu e matar esses caras? Jesus falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Tomou logo uma Tramontina. Mas olha isso, querido. Entende? O que eu aprendo? Eu aprendo com isso tudo aqui hoje, que existem pessoas que irão ver, mas existem aqueles que vão ver e vão entrar. Amém, queridos? Amém, gente? Quem está dormindo aí diz amém. Não acredito. Não, deixa para lá. Libero perdão na sua vida. Graças a Deus, vendo você já está, mas eu quero que você entre. Amém? Quem quer entrar? Quem quer entrar? Vem nessa conferência dia 4. Você vai receber ferramentas que irão te municiar. Entenda, a Bíblia diz assim, dê ouvido o que o Espírito diz à igreja. O Espírito Santo está nos preparando para coisas maiores. Para nós alcançarmos no reino lugares e posições, mas que vêm ou virão. Agora pode você não entender isso, mas vai chegar a hora que isso vai fazer uma enorme diferença. Sabe qual vai ser a hora da diferença? É que muitos vão ficar igual eu fiquei lá, nas costas do meu pai, olhando, porque eu tive o privilégio de ver Zico jogar. Quem teve também? E eu estava lá, queria ver o Zico, mas eu não conseguia ver o rosto do Zico. Porque o Zico era o quê? Era um palitinho pequenininho de longe. E a única coisa que eu ouvi foi gol!
gol, porque o estádio todo, gol, gol, eu não via nada. Vai ter gente, querido, que vai ver Jesus assim. Tá salvo? Tá. Glória a Deus. Não vai ter nem ressentimento por isso, porque não vai existir ressentimento. Não vai existir mágoa. Não vai existir ressentimento. Mas pensa comigo, quem está ali vai estar até feliz. Mas eu não sei. Eu quero estar ali perto. Quem está entendendo, gente? Eu quero estar ali servindo. Quem tá entendendo? Eu quero estar no reino. Eu não quero ir uma vez por ano. Eu quero estar todos os dias do ano. Quem entendeu, querido? Não é? Vambora! Vai sair caravana de Juiz de Fora, rumo à Nova Jerusalém, a sede do governo do reino de Deus, lá em Jerusalém, Israel. Vambora! Mas já vão ter aqueles que vão estar lá esperando. Quem está entendendo, querido? Amém, graças a Deus, cada um no seu cada um. Não tem esse ditado? Que não quer dizer nada também? Cada um no seu cada um. Mas eu quero entrar no reino. Agora, pastor, como isso se aplica à minha vida para a gente... Vamos à parte prática. O que até agora o Espírito Santo quis falar comigo disso? Quis falar o seguinte: você precisa decidir se você quer apenas ver o reino de Deus, como Nicodemos, ou se você, além de ver o reino, você quer entrar no reino. Porque se você quiser entrar no reino, muitos aqui vão ter que mudar de comportamento em relação ao reino. Vão ter que sacrificar a sua vida. Vão ter que subir a cruz. E isso é em amor, isso não é debaixo de uma opressão, isso não é debaixo de como se fosse uma lei, não! Mas isso é uma consciência. Vire para essa pessoa e fala assim, uma consciência. Dentro de uma liberdade de consciência, eu decido isso. Não é debaixo de uma opressão, debaixo de uma lei. Isso é em amor. Mas eu preciso saber disso. Por quê? Porque se nós não ensinarmos isso, aí depois eu posso até perder alguma coisa no reino também, porque eu não ensinei totalmente a verdade. Porque, preste atenção, melhor do que saber da verdade é ter conhecimento da verdade. Então tem gente que sabe da verdade, mas tem gente que conhece a verdade. E para conhecer, tem que se aprofundar. E nós estamos aqui hoje nos aprofundando. Então, pastor Gamonal, eu quero entrar no reino, como eu faço? Então você vai ter que viver uma vida agora na terra, e isso requer da gente que renúncia. Quando chega, por exemplo, uma hora de um dia, às vezes, que todo mundo, né, vai estar fazendo certas coisas. Por causa do reino eu não vou estar. Quem está entendendo, queridos? Eu não vou estar. Ó, igual nós falamos aqui do Flamengo, né? Quem é agente do reino, vai ter um dia que o Flamengo vai estar jogando na final, mas ele vai estar trabalhando para o reino. Naquele dia não vai nem ver o Flamengo jogar. Quem está entendendo? Não é, pastor Marildo? Ué. Ou então o reino vai parar porque o Flamengo vai jogar? Não. Porque a seleção brasileira vai jogar. A final da Copa do Mundo, não. Se cair no domingo, na hora do culto, não vai ter culto? Vai ter culto. Quem está entendendo, queridos? Então, eu estou dando só um exemplo, né? Porque tem aqueles que só vivem a sua vida, em função da sua vida, em função da sua casa, em função dos seus negócios. Mas quem é do reino não vive em função apenas dos seus negócios. Os seus negócios, na verdade, passam a ser secundários. Você vê que o jovem rico ali, os negócios dele eram o quê? Primários, prioritários. O que Jesus falou para ele é o seguinte: olha, os seus negócios a partir de agora, para você entrar no reino, serão secundários. Porque lá está escrito, né? Buscar em primeiro lugar o reino, não é salvação, é reino.
Quem quer entrar no reino, os negócios do reino têm que vir em primeiro lugar. E é aí que é o grande desafio, porque a pessoa não quer. Ela quer priorizar ela. Primeiro eu, depois eu, e depois de novo eu. Então você vive uma vida dispensada, uma vida entregue, uma vida dedicada ao reino, a pessoas. E é isso, queridos. A conclusão é isso. A conclusão do que nós falamos aqui, e que nós estamos aprendendo aqui, é que existem muitas pessoas, mas muitas mesmo, que vão ver o reino, mas que não vão entrar no reino. Porque para entrar no reino, tem que viver agora pelo reino. Não é falar assim, fui salvo, depois quando vier o reino lá, eu estou lá, se tiver alguma coisa para eu fazer lá, estou fazendo lá, pastor. Não, lá não. Lá não vai precisar nem fazer nada. Quem está entendendo, queridos? Lá não vai precisar ganhar alma para ninguém, as almas já vão estar ganhas. Quem foi para o inferno foi, quem foi para o céu também foi, acabou, zerou tudo. Quem está entendendo, querido? O negócio é agora. Agora tem gente indo para o inferno, tem ou não tem? Tem ou não tem? Quantas pessoas existem no mundo? 8 bilhões,5, 8 milhões e meio de pessoas. Bilhões, não é milhões não. Não são milhões não. São 8 bilhões. Dessas mais de 8 bilhões de almas, quantas estão no Evangelho? Ei, preste atenção. Menos de 1/3. Pouquinho menos. 2/3. Se Jesus voltar hoje, só Jesus. Então, veja a responsabilidade. E essa responsabilidade, né? Essa missão foi dada para quem? Para nós, os crentes. E se eu me excuso dela, se eu desprezo ela, beleza. Tem problema. Vou ser salvo do mesmo jeito. Mas quando que eu vou sentir isso? Quando que eu vou sentir quando que eu vou colher a minha indiferença? Quando que eu irei colher a minha falta de responsabilidade, de compromisso com o reino, com almas, com vidas? Quando chegar a hora, quando ele voltar, e que está escrito, sabe aonde, para terminar? Lá em Mateus 25, 31. Só para terminar, coloca só aqui o 25, 31. A pessoa vai sentir ali, quando o Filho do Homem vier na sua glória, todos os santos anjos com ele estarão assentados no trono da sua glória. Pode passar o próximo. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Próximo. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O próximo. Por quê? Por quê? Deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e me hospedaste. O próximo, por favor. Estava nu, me vestiste, adoeci, foste visitar-me, estive na prisão, foste me ver. Então ali são tudo coisa para fazer, não é? Sim ou não? Coisas do reino. Tem nada a ver com salvação. Ali não é para ver. Ali ele está falando com pessoas que já estão vendo o reino, já estão salvas. Agora ele está falando de reino. Então quando ele vier, ele vai separar um dos outros. Todo mundo. E por que ele vai separar? Os que forem separados para entrarem no reino, vão entrar no reino. E vão entrar por quê? Vão entrar por quê? Porque trabalharam pelo reino. Fizeram pelo reino. Morreram pelo reino. Subiram a cruz em favor de vidas. Isso é muito sério. Fique de pé, por favor. Em nome de Jesus. Aquele hino está aí, que eu falei, por favor. Põe a mão sobre o teu coração, Pai.
obrigado mais uma vez por esta revelação. Obrigado, Pai, por esta revelação.